Olá, muito boa noite a todos, muito bem-vindos ao nosso curso online Arte Viver na Essência. Hoje vamos para o nosso módulo 4, a nossa quarta aula. Inicialmente iríamos falar sobre amor próprio, mas eu senti que seria importante falar sobre essência espiritual e vão perceber porquê. Na verdade, esta temática vai nos abrir portas para a nossa aula próxima, a quinta aula, sobre o amor próprio, mas também vai ajudar-nos a contextualizar a aula passada, que tinha precisamente como tema o poder pessoal. E neste sentido, esta importância relativamente à essência espiritual, que na verdade deverá ser a nossa verdadeira manifestação, a manifestação espontânea da nossa própria identidade, e muitas vezes o ego espiritual é confundido numa forma de identificação distorcida, e daí senti necessidade de vos trazer então esta introdução, contextualizando e também abrindo portas para o tema do amor próprio, que de alguma forma também vai estar presente nesta aula. Passando para o nosso slide relativamente então à nossa aula de hoje, o que é o ego espiritual? Acaba por ser uma necessidade de valorização distorcida, mas que na verdade nos traz aqui, ou poderá trazer aqui, uma forma distorcida de amor próprio e falta de poder pessoal. Porquê? Porque o contexto e o suporte que o ego espiritual acaba por ter, ou acaba por sentir necessidade em ter, é uma necessidade do ego, não é uma necessidade da própria manifestação da espontaneidade da pessoa. Prende-se muito mais a nível do próprio protagonismo, mas depois há aqui um conjunto de situações ao nível da essência, da própria espontaneidade, do ser intrínseco à própria pessoa, que acabam por deixar de se manifestar, precisamente porque esta necessidade de valorização acaba por construir uma personalidade que distorce completamente a essência base da pessoa, e ela acaba por ficar camuflada com este falso ego, que na verdade é uma falsa identidade. E então a necessidade de amor próprio pode ficar aqui mascarada com alguma necessidade de protagonismo, a necessidade de poder pessoal poderá ficar mascarada com algum falso empoderamento, mas na verdade a pessoa não se sente verdadeira, não se sente realizada e não se sente totalmente livre em viver a sua própria autenticidade. Então, neste sentido, eu chamaria aqui a atenção e recomendo vivamente a leitura do manual, onde esta matéria está muito mais explicada, porque se nos permitirmos a viver, na verdade, a nossa essência de uma forma mais livre, acabamos por viver a nossa própria valorização e ter um conceito muito mais fidedigno sobre aquilo que é a nossa própria identidade. Então, o amor próprio e o poder pessoal acabam por ser duas ferramentas e duas formas de expressão da nossa própria essência mais verdadeira, o permitirmos em estado de merecimento assumir o empoderamento e o comando da nossa vida, mas também amorosamente conduzirmos o nosso processo de vida, cuidando de nós e sermos capazes de garantir alguma autonomia. Então aqui o ego, como identidade positiva, poderá dar-nos a consciencialização desta forma de ser e de estar, mas o que pretendemos, na verdade, deixar aqui enquanto mensagem é que é importante o amor próprio, é importante o poder pessoal, mas sem a formatação mais egóica defesa para um sentido de valorização que na verdade não é necessário. Então, passando para o nosso slide seguinte, quando nos manifestamos ao nível do nosso próprio ser espiritual, e atenção que aqui a palavra espiritualidade tem a ver com a nossa verdadeira essência, com a expressão da nossa verdadeira autenticidade, acabamos por revelar, na verdade, a nossa própria mestria. E porquê? Porque os mecanismos de defesa e a construção fácil de arquétipos que nos levam a estar na vida representando papéis poderiam, ao ser expressos com esta necessidade, mais uma vez, de defesa, desvirtuar completamente aquilo que é a nossa potencialidade, o nosso dom e a nossa autenticidade de estar na vida de uma forma muito mais funcional, plena e até feliz. Então a nossa mestria é a capacidade de viver livre
a capacidade de vivermos nesta própria autenticidade, sem necessidade desses recursos que, na verdade, vêm a mascarar aquilo que de mais importante existe em nós. Então, se nos permitirmos a manifestar as nossas próprias qualidades através do sentido da criatividade, através da expressão daquilo que temos de melhor e a forma como possamos eventualmente arranjar para expressar precisamente essa autenticidade, não mascarando através de arquétipos de defesa, acabamos por, na verdade, poder demonstrar essa sábia forma espontânea de ser, estar muito mais conectáveis com a nossa própria existência e viver, na verdade, com a certeza de que não existe o melhor ou o pior e respeitando de alguma forma os outros, não necessitando de nos valorizar para lá daquilo que temos que já é bom, mas também não existe a necessidade de desvalorização do outro ou entrarmos em processos que muitas vezes não são saudáveis. Então, quando aprendermos e quando tivermos a noção dos conceitos sobre a capacidade de expressarmos o nosso próprio empoderamento de uma forma livre e conscientes daquilo que merecemos e somos capazes de fazer, e ao mesmo tempo podemos viver em amor próprio a expressão da nossa própria existência, acabamos por não necessitar de uma valorização externa, nem de desvalorizar, porque vivemos o nosso próprio caminho de uma forma saudável. Mais uma vez, esta necessidade pode ser expressa em muitas áreas, e eu aqui também falo um bocadinho da parte do conceito da mestria. Não existem mestres, todos nós somos mestres e alunos de nós próprios, não existem mestres espirituais, podem existir exemplos de vida. A necessidade de eventualmente que possa existir de uma figura que possa representar uma mestria, essa mestria é uma mestria da própria vida da pessoa. Ela pode representar de facto um bom exemplo, e acredito que possam haver bons exemplos que possam na verdade ser seguidos, mas todos nós na verdade somos mestres e alunos de nós. Portanto, não existe o mestre, existe o exemplo. E este conceito de que poderemos ser mestres para os outros acaba por ser uma necessidade de valorização do próprio ego espiritual. E isto não é saudável, nem poderá ser entendido como uma prática saudável de existir, na verdade. Poderemos ser bons educadores, poderemos ser bons exemplos, mas o conceito de mestria deverá aqui ser entendido num conceito de humildade e não num conceito de projeção. Portanto, eu deixaria também aqui este apelo. Quando nos identificamos com situações com as quais acreditamos, acabamos por nos conectar a verdades das quais, se calhar, já temos o conteúdo, mas que nos faz sentido. Se virmos a situação como uma subjugação ou um conceito de grupo, acabamos por entrar aqui, se calhar, em situações que não nos permite estar conscientes da nossa própria liberdade de expressão. Portanto, eu aqui também deixaria essa ressalva. Acho que é importante todos podermos ter o direito de pensar e agir em conformidade com o nosso próprio sentir e liberdade. Poderíamos explorar aqui o sentido da mente coletiva, mas quem me conhece já sabe, eu gosto que as pessoas vivam de uma forma independente. Todos temos a nossa verdade e o nosso sentir, e também todos temos que respeitar que existem outras verdades e outras possibilidades. Então, esta partilha e este respeito pelas sinergias acaba por ser uma grandeza de mestria por si só, e não uma necessidade de valorização do ego ou de outro recurso para garantir que a pessoa tenha os seus níveis de poder pessoal e de amor próprio. O amor próprio é a pessoa saber cuidar dela e poder partilhar o melhor que tem com o outro, que é bastante diferente de egoísmo, como iremos ver na próxima aula. E poder pessoal é a pessoa saber tomar conta de si própria, mas não representa ter que ter uma figura de autoridade sobre o outro, ou de manipulação ou de subjugação de outra pessoa. Portanto, são conceitos completamente diferentes.
E então esta capacidade de podermos viver na nossa essência espiritual e nesta liberdade de respeitar as diferenças também nos vai fazer olhar para nós e percebermos que nós também temos os nossos conteúdos. E então, quando aprendemos a respeitar-nos, conseguimos respeitar o outro. E então, na verdade, este é o verdadeiro caminho. No próximo slide, vamos encontrar, então, esta justificação de uma outra forma. Quando existe a desconexão aos verdadeiros valores mais intrínsecos de nós, à nossa própria, aos nossos valores interiores, à nossa própria sabedoria natural, à nossa própria espiritualidade, que acaba por ser, no fundo, a nossa própria sabedoria interna, dos nossos percursos, das nossas próprias histórias e aprendizagens, na verdade, acabamos por nos desconectar daquilo que é a nossa verdadeira sabedoria. E esta sabedoria está muito mais ligada à nossa própria aprendizagem, às nossas próprias capacidades e habilidades, vendo se calhar outros exemplos, podendo seguir coisas bonitas que acontecem e que vemos por este mundo, mas cada ser é um ser, cada ser tem o seu próprio caminho, tem o seu próprio propósito. Todo o caminho é individual, eu sou completamente a favor que a vida deva ser feita em partilha, mas é importante que cada pessoa tenha consciência do seu próprio ser como único, como verdadeiro, e que possa contribuir com o seu próprio potencial para um mundo melhor e não colocar-se em causa, não se desvalorizar, entrando em mecanismos de comparação. Portanto, aqui é uma forma diferente, provavelmente, de ver as coisas que todos podemos ter, no sentido de entrarmos numa atitude muito mais construtiva e muito mais participativa a partir de nós próprios. Cada um tem o seu próprio contributo, pode ter a noção do seu próprio valor e agir em conformidade com isso. Está bem? Portanto, mecanismos que possam ajudar a criar uma estrutura falsa ou a criar uma situação de sustentar uma existência que não seja para lá da sua verdadeira essência, acaba por desvirtuar, se calhar, as coisas mais profundas, mais sábias que tem em si, em prol de uma hipotética criação de uma personalidade ou de uma figura que, se calhar, nada tem a ver consigo. Então, estes vícios ou estas necessidades, muitas vezes, quando não são satisfeitas internamente, porque a pessoa se desconectou do seu âmago, da sua verdadeira essência, poderá levar à necessidade de mecanismos de defesa muito mais profundos, e aqui eu falo de vícios ou de dependências ou mesmo codependências a coisas, pessoas ou mesmo atividades ou eventos, como se representassem alternativas de compensação externa, já que o interior da própria pessoa se encontra vazio, mas vazio de quê? De si mesma. Na verdade, o exterior é importante, podemos lidar com o exterior de uma forma muito assertiva e muito construtiva, mas a nossa riqueza tem que lá estar. E esta manifestação através da nossa verdadeira essência, através da nossa essência espiritual, que é a nossa sabedoria mais divina, digamos assim, acaba por ser de facto a saída e a chave para uma vida como deve de ser. Uma vida muito mais plena, muito mais capaz e muito mais feliz. Eu diria mesmo que é o passaporte para a nossa verdadeira felicidade, é viver de facto a nossa verdadeira autenticidade. No próximo slide, vamos encontrar aqui um bocadinho também aquilo que eu tinha dito relativamente à necessidade dos mestres espirituais. Isto não existe, lá está, todos nós somos mestres e alunos de nós próprios. Poderá haver uma necessidade de encontrarmos bons exemplos, ainda bem que o é, os bons exemplos acabam por ser importantes, mas é muito importante também que cada um perceba que tem o seu próprio conteúdo, que tem a sua própria sabedoria, que tem algo especial para contribuir para um todo, e é neste sentido que na verdade eu deixo esse apelo. Não sintam necessidade de corresponder ao exterior ou de entrarem numa plataforma de identificação com o exterior. Contribuam com a vossa versão mais original, a vossa verdadeira essência.
porque esta perca de poder pessoal e esta necessidade de identificação, às vezes, com determinadas situações do exterior, faz não só afastarmos e desconectarmos um pouco da nossa verdadeira essência espiritual, como se pertencêssemos a um grupo, como se fosse o suporte emocional da nossa própria vida, e isto muitas vezes acaba por nos fazer fugir completamente até ao nosso propósito de vida, até ao nosso caminho de vida, e cada pessoa é a sua própria mensageira de vida, é o seu próprio mestre, mais uma vez, continuo a insistir, e é também o seu próprio aluno. Podemos encontrar boas referências no exterior, mas temos o direito também de viver o nosso próprio caminho, encontrando em nós aquilo que trouxemos para deixar aqui como legado, e este conjunto, na verdade, que torna as coisas verdadeiramente muito mais realistas. No nosso próximo slide, vamos ao encontro do nosso trabalhinho de casa. O nosso trabalho de casa da aula anterior, houve aqui algumas respostas e um pedido de ajuda também nesse sentido. Todas as informações que foram solicitadas também já foram respondidas. Espero sinceramente que vos tenha ajudado. Relativamente a esta aula e no contexto desta aula, antecedente também o tema do amor próprio, gostaria que pensasse um pouco sobre a sua atitude relativamente à questão e à necessidade de depender do exterior para valorização, mas ao mesmo tempo da forma como se comporta em termos de criação dos próprios mecanismos de defesa, ou a tal construção dos arquétipos, que no fundo são estruturas que podem ajudar na verdade a se contextualizar em determinadas situações, mas que também, por excesso, podem desvirtuar a expansão da sua verdadeira autenticidade. Então, a reflexão que vos deixo hoje um bocadinho mais completa, porque trago-vos aqui algumas perguntas que poderão ajudar a chegar a este trabalho de aprofundamento mais interno para perceber o que é que acontece face a esta necessidade. Para estar em pleno com o seu valor, dependo de 0 a 100% das questões que vos vou trazer aqui. Que os outros demonstrem que gostem de mim. Preciso de valorizar-me para sentir que me valorizam. Em que situações me sinto em causa. Consigo viver o que gosto sem estar dependente de aprovação. Quando me sinto em causa, caio na vitimização ou tomo uma atitude ativa e positiva? De qualquer das formas, de que forma é que encontra então esta saída? Acredito que poderá demorar um pouco mais de uma semana a pensar um bocadinho sobre este assunto. De qualquer forma, este tema, na verdade, vai se prolongar e estas perguntas poderão ser observadas e, se calhar, também a próxima aula poderá trazer aqui também a resposta ou parâmetros que o possam, se calhar, ajudar a responder a estas respostas de uma forma mais assertiva e consciente. Gostaria que respondesse a estas respostas da forma mais verdadeira possível, porque esse de facto é o objetivo deste exercício. Na verdade, existem comportamentos, existem atitudes que poderão eventualmente sustentar padrões de carência e padrões de necessidade de valorização. Então aqui vamos encaixar o poder pessoal e o amor próprio. Na próxima semana vou-vos trazer o amor próprio como tema principal, que vão perceber que se calhar se vai prolongar nas aulas seguintes, mas a grande reflexão é agora irmos desconstruir também nas aulas que vão acontecer durante os próximos tempos, e o objetivo é precisamente ajudar-vos a encontrar ferramentas que vos podem ajudar a desconstruir estes padrões de defesa que na verdade estão a colocar em causa a expressão do vosso verdadeiro empoderamento e
uma contextualização muito mais assertiva e muito mais benéfica daquilo que é o verdadeiro amor próprio. Desejo-vos uma excelente noite. Vou-vos deixar também os nossos contactos para que possam aceder então à nossa plataforma hhvivernaessência@gmail.com é o nosso e-mail. Já sabe, se pretender entrar em contato connosco, esta é a forma que vos peço para entrar em contato connosco. Se necessitarem ainda de requisitar o vosso manual, também sabem que o podem fazer por esta via. Temos à disposição manuais em 5 línguas: português, inglês, francês, espanhol e também italiano. E desde já eu envio um grande beijinho aos nossos voluntários que continuam a trabalhar aqui afincadamente para que tenhamos todas as semanas todo este material disponível para vos oferecer. Um grande beijinho e uma boa noite.